Olá, meus caros. Vamos tratar na aula de hoje sobre um dos temas mais interessantes e complexos do direito processual, que é sobre a coisa julgada, né? Fala-se em coisa julgada, né? Primeiramente, é uma garantia constitucional que vem descrita, né, obviamente, né, no artigo 5º, né? É um dos alicerces do princípio da segurança jurídica e E um ponto interessante, né, então, que ele é uma garantia de cunho liberal, né, que visa, então, afirmar o dever de respeito, né, por parte do Estado das decisões que tenham transitado em julgado. Então, a coisa julgada é uma garantia, né, então, inerente, né, à segurança jurídica. E ela visa conferir estabilidade, né, aos atos jurídicos em geral. Então, por ser justamente uma das prerrogativas da segurança jurídica. Então, esse é um ponto interessante acerca da coisa julgada. Então, ela tem essa prerrogativa de conferir estabilidade e de conferir, então, previsibilidade também ao sistema. Então, é uma grande questão acerca desse tema. Então, nós vamos destrinchar aqui, né, acerca do que vem a ser, então, a coisa julgada. Nós já estudamos a preclusão. A preclusão, ela consiste num fenômeno também de estabilização do procedimento, né? Nós falamos sobre a preclusão lógica, consumativa, preclusão temporal. Então, e também lá no estudo da decisão judicial, nós temos também aquela consideração de que contra um ato judicial é possível a interposição de recursos, né? Então, nós temos um sistema recursal que prevê, né, acerca do cabimento, né, dos recursos. E aí que está, né, alguns ganchos, né, para você mentalizar acerca do que vem a ser a coisa julgada, né? A coisa julgada, então, ela, ela é um fator de estabilização justamente porque os litígios, eles precisam ter um fim, eles precisam ter um, um desfecho, não é? Então, quando se fala em coisa julgada, talvez seja até mais interessante a gente falar da expressão portuguesa, né? Eles chamam isso de caso julgado. Então, é um ponto bastante interessante a análise disso. Então, o que nós temos, né? Quando nós nos deparamos com uma decisão de mérito, né, uma sentença, por exemplo, um acórdão, né, que julga o mérito da causa. Então, esse é um ponto que você precisa mentalizar. O mérito foi julgado. Então, dessa decisão vai comportar um recurso. Então, você, no prazo de 15 dias, né, que é o prazo padrão, né, dos recursos, poderá então exercer o seu direito constitucional ao recurso. Pois bem, acontece que, se você não exerce esse seu direito ao recurso, aquela decisão, que até então era provisória, né, não se confunda com tutela provisória, mas uma decisão de mérito que até então ela é provisória até que você recorra, né, se você recorrer, ela vai manter a provisoriedade, né, do julgamento do mérito até que o tribunal se pronuncie. Acontece que, se você não recorrer, aquela decisão ela vai sair de uma situação de provisoriedade para uma situação de definitividade. Então, olhem só, é aí que ocorre o chamado trânsito em julgado. Forma-se a coisa julgada, ou caso julgado, como dizem os portugueses, que fica mais palatável, né? Então, essa é uma primeira hipótese, né? Você podendo recorrer, não recorre. Ocorrerá o trânsito em julgado, ou seja, transitará, sairá de uma situação de provisoriedade para uma situação de definitividade. Pois bem, uma outra hipótese em que ocorre o trânsito em julgado é quando esgotarem-se os seus recursos, né? Então, e vai ocorrer o quê? Que se diz uma situação de irrecorribilidade, ou seja, não tem mais recurso para você, a sua munição acabou, né? Então não resta outra alternativa senão você se render, né? Então esse é um ponto interessante.
Então, meus caros, tem uma outra situação, né, no caso da renúncia ao direito de recorrer, mas é raríssimo isso de acontecer. As duas hipóteses que mais ocorrem, né, forma coisa julgada, são essas duas, né, quando esgota os seus recursos, que é até que foi muito falado ali no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na questão da, da prisão em segunda instância, né, que recebeu esse rótulo, né, então, e a outra hipótese é quando você, podendo recorrer, não recorre ou deixa transcorrer o prazo de 15 dias, que é o prazo do recurso. Né? A partir do 16º dia, aquela decisão se tornou definitiva. Então, na coisa julgada, nós temos uma estabilidade, né, muito intensa. Né? A doutrina utiliza essa expressão, tem uma frase muito antiga, né, que diz o seguinte: olha, se o magistrado chegar e falar, olha, que essa porta aqui atrás ela é verde, se eu não recorrer para o processo, ela vai ficar uma porta verde. Então, porque o processo, o direito processual, ele trabalha com verdade formal, ou seja, que é aquilo que foi demonstrado no processo. Então, se o magistrado proferiu alguma decisão e você não concorda com aquilo, você deve exercer o seu direito ao recurso. Então, uma distinção, né, importante, eu trouxe aqui uns tópicos, né, para a gente trabalhar, né, vem lá no artigo 502 ao 508. Então, o 502 ele tenta, né, fazer uma conceituação de coisa julgada, né, material, né, já vou comentar sobre isso. O 503, limites objetivos da coisa julgada. O 504, né, perdão, o que se encontra, né, fora dos limites da coisa julgada. O 505, o efeito negativo. 506, limites subjetivos. E 507, preclusão de questões já decididas. E a eficácia preclusiva, né, o artigo 508. Bom, vamos lá então. Vamos destrinchar isso. Pois bem, o 502, né, como vocês viram, está falando sobre coisa julgada material, né? Então, e primeiro, né, o que fala de uma abordagem conceitual. Então, o que é coisa julgada? Então, a coisa julgada é um fator de estabilização das sentenças, né? Não são todas, né? São aquelas que, obviamente, julgam o mérito, né? E temos um efeito prático que vai ser o impedimento da repropositura de uma outra demanda. Né? Quando se fala que uma decisão foi acobertada pela coisa julgada, né, então se quer dizer que aquele caso já foi decidido, né? Por isso se fala em caso julgado, né, no caso dos portugueses. Então, mas isso nós temos que estar diante de uma decisão transitada em julgado. Ou seja, e vai impedir uma repropositura com relação às mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir, não é? Então, e se for extinção do processo, a sentença chamada sentença terminativa, né, que é aquela que extingue o processo sem julgamento do mérito. Neste caso, é possível a repropositura da ação, mas desde que você também corrija, né, aquela falha apontada, porque é uma decisão sem julgamento de mérito, porque foi uma questão formal. Então, se é uma questão formal, você precisa corrigir a falha apontada pelo magistrado e pagar, obviamente, as custas daquele processo que foi extinto. Pois bem, vamos falar então sobre coisa julgada formal e material. Bom, coisa julgada formal, né? É uma estabilidade que ocorre no âmbito do processo, quando se verifica que o ponto que foi debatido se tornou irrecorrível, né? Então, é o que a gente chama, é uma ideia ligada à preclusão, né? Então, para tudo você tem um prazo para praticar o ato, e caso você não exerça aquele ato, não pratique aquele ato no prazo assinalado, vai ocorrer o que a gente chama de coisa julgada formal, que é a ideia de preclusão. Então, é uma estabilidade ocorrida internamente no processo, no âmbito do processo. Então, é interessante essa perspectiva, né? Então, e a questão da coisa julgada formal, né? Ela é um ponto, né, que é muito interessante que você mentalizar. Então, eu peço que você veja a aula que nós temos aqui no canal acerca de preclusão, né, para que você mentalize melhor
esses conceitos, ok? Ó, diferentemente disso, né, nós temos a chamada coisa julgada material, ou seja, nas decisões de mérito, que não sejam mais recorríveis, elas, ocorrendo a coisa julgada, ela vai se tornar irrecorrível, indiscutível e imutável. Então, a coisa julgada formal, material, perdão, o conteúdo da decisão é imutável e indiscutível, segundo a doutrina tradicional, né? Então, hoje é uma aula mais conceitual, então eu não vou tecer críticas, né, embora haja acerca desta perspectiva, tá bom? Pois bem, então, a coisa julgada material, ela é uma imutabilidade com relação ao conteúdo da decisão de mérito irrecorrível. É um ponto, então, bastante interessante, né? Então, meus caros, a coisa julgada é um gênero, né? Então, que deve ser, então, entendido, né? Então, como a imutabilidade da sentença de mérito, né? Que é aquela irrecorrível. Então, e se é de mérito, ela impede uma repropositura da mesma demanda, né? Com as mesmas causas, mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Então, e nós temos a coisa julgada, então, formal, que vai incidir no âmbito interno do processo, especialmente nas sentenças terminativas, né, aquelas que extinguem o processo sem julgamento do mérito, porque permitem a repropositura da ação, desde que você corrija a falha apontada pelo magistrado e pague, obviamente, bem as custas. E nós temos também a chamada coisa julgada material. E a coisa julgada material, ela incide nas chamadas decisões de mérito, sentenças de mérito, que são chamadas de sentenças definitivas, ok? Então, naquela aula de sentença, né, que a gente fala sobre sentença terminativa e sentença definitiva, a sentença terminativa, que extingue o procedimento sem julgamento do mérito, ocorre a coisa julgada meramente formal. Pode ser feita a repropositura da ação. Agora, quando há o julgamento do mérito, quando o mérito da causa é julgado, com a cognição exauriente, então forma-se, nós estaremos diante de uma sentença definitiva, com o julgamento do mérito, então, e forma a chamada coisa julgada material. Bom, vamos falar um pouco sobre os limites, né, da coisa julgada, né? Bom, nós falamos, né, agora, né, que a coisa julgada material, né, ela torna a decisão transitada em julgado, ela se torna imutável, né, indiscutível. Então, mas ela é imutável, é indiscutível dentro de alguns limites, né, obviamente. Então, e nós vamos falar dos limites, então, objetivos e subjetivos. Então, é disso que nós vamos tratar agora. Então, primeiramente, né, vamos falar então dos limites objetivos, né, então, e a grande pergunta, né, que você tem que fazer aqui é: o que é imutável? O que é indiscutível? Então, bom, se você tiver a oportunidade de ver o artigo 503, né, ele vai falar, olha, a decisão, né, de julgar, seja total ou parcialmente o mérito, ele usa até uma expressão interessante, né, tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Bom, o que a gente pode extrair dali, né? Bom, quando se fala em força de lei, né, vem ali do direito alemão, né, então, que foi trazido por direito brasileiro, e a afirmação ali é de que a decisão de mérito, né, a sentença, ela vai fazer coisa julgada, material, nos limites da questão principal expressamente decidida. Ok. Então, mas se você fizer a leitura do caput, do 503 e do 504, o 504 fala que o que não faz parte da coisa julgada, os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Bom, o que a gente pode extrair dali, né? Apenas, então, o dispositivo da sentença que é alcançado pela coisa julgada. E lembra que a sentença é dividida em relatório, fundamentação e o dispositivo. O dispositivo é a conclusão. Então, numa primeira leitura, né, o dispositivo é que transita julgado, né? O magistrado chega e fala: ante o exposto, condeno, né, julgo procedente a ação para declarar, né, julgo procedente a ação, ou parcialmente procedente a ação para condenar,
Então, é esta parte da sentença que transitaria em julgado. Né? Obviamente, né, que o que não se encontra, né, nesse alcance, né, acerca da coisa julgada, o relatório da sentença. Né? Pois bem, com relação à fundamentação da sentença, entretanto, nós poderemos ter alguma dúvida ali acerca disso, mas nós temos que analisar acerca da opção legislativa que houve de excluir dos limites da coisa julgada o que é afirmado, né, o que está sendo dito ali na fundamentação. Bom, ela, no primeiro momento, então, a coisa julgada incide objetivamente no dispositivo da sentença. Bom, mas nós temos ainda algumas questões que são as chamadas questões prejudiciais, né? Então, nós temos que compreender que deve se incluir também, agora no sistema de 2015, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, porque se você estudou no CPC de 73, era só até aqui o que eu falei até agora, né? Na parte do dispositivo, o dispositivo transita em julgado. E com relação às questões prejudiciais, você deveria propor uma chamada ação declaratória incidental, né? Se você quisesse que a parte da fundamentação, né, que decide questões prejudiciais fosse acobertada também pela coisa julgada. O que no sistema de 2015 houve uma pequena alteração. Bom, o que nós temos então no sistema de 2015? Além do dispositivo, então nós temos a questão da resolução de questões prejudiciais de mérito, que estão lá no 503 do Código de Processo Civil, né, no parágrafo 1º. Ela fala, né, que também haverá o alcance também da coisa julgada material, independentemente, né, de algum pedido expresso da parte, né, nesse sentido. É importante deixar isso claro, né? A solução acerca da questão prejudicial. Pois bem, então vamos falar sobre a questão prejudicial. Nós temos a questão prejudicial que ela vai se relacionar com o mérito, né, com a questão que alguns chamam de prejudicada. Bom, o que nós temos? Para que a questão prejudicial seja incluída ali, né, também na coisa julgada, só um exemplo aqui de questão prejudicial. Por exemplo, olha, você vai propor uma ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos. Para que os alimentos sejam possíveis, para que seja a parte condenada a pagamento de alimentos, deve ser a ação de investigação de paternidade ser julgada procedente. Então, é uma questão que a análise é feita de forma antecedente para que o pedido em si seja procedente ou não. Né? Então, a petição de herança só vai ser procedente, os alimentos só serão procedentes se aquela pessoa, né, imputada for o pai. Né? Então, esse é o ponto que nós vamos analisar. A questão prejudicial inclui ou não se inclui nos limites da coisa julgada? Esse é um ponto, então, que nós temos que analisar. Bom, no primeiro lugar, no primeiro ponto, então, para que ela seja incluída, então, nos chamados limites da coisa julgada, essa questão prejudicial, o decisor, né, o juiz, né, então, que vai decidir sobre isso, ele tem que ter competência em razão da matéria e da pessoa para resolver a questão prejudicial e a questão principal. Então, nessa demanda de alimentos, né, por exemplo, se o réu for contestar, alegando, entre outras matérias, não ser o pai do autor, então, nessa questão prejudicial, obviamente, se você saber ou não se o réu deve ou não alimentos ao autor, né, a questão da necessidade ou possibilidade tem que passar por essa análise. Então, antes de resolver a questão principal, se deve ou não pagar alimentos, o juiz então tem que averiguar se a parte é pai ou mesmo ou não. Né? Então, se não for, ele tem que julgar improcedente o pedido. Então, neste caso, né, o juiz competente, em razão da matéria, né, e da pessoa, né, para conhecer essa demanda, né, essa relação filial, né, ele também tem que ser competente para julgar tanto os alimentos quanto para julgar a investigação de paternidade. Então, esse é o primeiro ponto e você precisa mentalizar, né? Vamos ver aqui um outro exemplo, né? Também muito interessante, para a gente não ficar só na relação paterno-filial aqui. Numa ação de cobrança de juros moratórios, né?
que a ação foi proposta tendo em vista o não pagamento, né, o não cumprimento do contrato. E o réu alega na sua defesa que não cumpriu porque o contrato é nulo, né? Então, e neste caso, né, então, o juízo para conhecer a ação de cobrança e da validade do contrato também tem que ser o mesmo, né, para, para julgar, né, todo esse repertório de questões. Então, a validade ou não, né, do contrato também, que é uma questão prejudicial para saber se deve ou não deve, porque lembra, é uma ação de cobrança. Mas o réu alega na defesa que o contrato é nulo, né, tem algum vício. Então, qual que é a demanda que foi colocada para o juiz decidir? Tem que a cobrança é procedente ou improcedente? Antes de eu analisar se procede ou não procede, eu tenho que averiguar se aquele contrato é válido ou inválido. Então, essa é uma questão prejudicial, então, que vai ser suscitada e colocada ali, né? Então, a competência, né, ela é imprescindível, né, no que tange a formação da coisa julgada, né, porque o juiz ele tem que ser competente para resolver também a questão prejudicial de mérito, né, então, acerca daquele caso. Porém, não é só isso, não é só a questão da competência que você vai analisar. Tem que se analisar ainda se a solução, né, dessa questão prejudicial de mérito, se ela diz respeito, se ela tiver um contraditório também prévio e efetivo, né, então não se aplica, né, no caso de revelia, então o contraditório tem que ser observado, e exclui-se então, né, a formação de coisa julgada material, se houver o caso da revelia, né, se o réu tiver sido revel. Então, cuidado com isso. Então, para a questão prejudicial integrar a coisa julgada, o processo tem que ser desenvolvido em pleno contraditório. Então, no caso de revelia, isso não ocorre, né? Lembrando que a revelia é a ausência de contestação por parte do réu. Então, é um ponto interessantíssimo, né, que você precisa mentalizar, né, acerca disso, né? É claro que, obviamente, se não formar coisa julgada na questão prejudicial, isso nada impede que, que num outro processo suscite, né, novamente a questão, né, com o argumento de que no outro processo não houve contraditório prévio, efetivo. Enfim, é um ponto bastante interessante. Bom, um outro ponto, né, interessante, né, como requisito, né, que fala da questão prejudicial, ele fala o seguinte, olha, é um chamado requisito negativo, né, para a formação da coisa julgada sobre a questão prejudicial, que fala o seguinte, que se no processo houver restrições probatórias ou limitações cognitivas que impeçam o aprofundamento da questão prejudicial, não haverá a coisa julgada sobre a questão prejudicial. Porque, por exemplo, no mandado de segurança, no juizado especial, nós temos restrições probatórias ou restrições cognitivas. Né? Então, alguma questão prejudicial suscitada ali em mandado de segurança ou suscitada em juizado especial, não há que se falar em formação da coisa julgada, né, da coisa julgada com relação à prejudicial que tenha sido ali debatido, né? Então, por quê? O fato de nós estarmos diante de uma limitação probatória, né, afasta a possibilidade da formação da coisa julgada sobre a questão prejudicial. Então, é muito interessante esse ponto, né? Bom, olha só, então, esse panorama, né? A questão da competência, a questão da restrição probatória, então, são pontos, e a questão do contraditório são fatores que devem ser levados em consideração para saber se a questão prejudicial vai ser abrangida pela coisa julgada também, né? Então, é um ponto muito interessante. Bom, sintetizando, né? Para, então, que a solução da questão de prejudicial do mérito seja incluída, então, nos limites da coisa julgada, só vai ser possível, então, se houver contraditório prévio, efetivo, completo, né? E que tenha se desenvolvido, então, perante um juízo competente, né? Na razão da matéria,
e da pessoa para resolver, e não tenha havido, né, a revelia, né, por parte do réu, e obviamente não tenha qualquer restrição probatória, né, ou cognitiva no âmbito do procedimento. Então, esse é um ponto interessante que você precisa mentalizar. Então, casos como estes, né, presente estão esses requisitos todos, além do dispositivo que vai transitar em julgado, também a questão prejudicial, né, também como se integra, né, como se estivesse integrando, né, o dispositivo da sentença, ok? E a fundamentação não continua não integrando. Só a questão prejudicial se presente estes requisitos, se presentes esses requisitos, ok? Então, esse é um ponto muito interessante que você precisa mentalizar, tá? Bom, com relação aos limites subjetivos, então, vamos mudar um pouco de assunto. Limites, nós falamos dos limites objetivos, com relação ao objeto, né, o que transita em julgado, então é imprescindível a gente falar sobre as questões prejudiciais, né, obviamente, e com relação aos limites subjetivos. Se eu falar em subjetivo, nós estamos falando de sujeitos, né? Os sujeitos que estão afetados por esta decisão. Então, esse é um ponto. Então, o 516 do Código de Processo Civil fala que a sentença faz coisa julgada, as partes, né, as quais a decisão foi proferida, e não havendo que prejudicar terceiros. Então, com relação às partes, né, é o que a gente chama de coisa julgada pró et contra. Pró et ET, né? Escreve ET mudo. Contra, pró et contra. Ou seja, tanto a favor quanto contra, tanto, seja de procedência, seja de improcedência, ela vai afetar as partes. Ok? Então, com relação às partes, ela é pró et contra. Com relação a terceiros, é só com relação, só se for favorável. Bom, vamos explicar um pouco melhor isso daí. Bom, a coisa julgada, então, ela vai alcançar as partes, né, o demandante e o demandado, e então são os sujeitos da demanda, né, então a sentença ali, ela vai afetar, então, autor e réu, né, os autores e os réus. Então, e não vai alcançar terceiros. Então, a princípio, é isso, né. E as partes, então, do processo, que não sejam partes da demanda, né, como o caso do assistente, né, eles são partes do processo, mas não são partes da demanda, porque o assistente ele é meramente coadjuvante, né, ele não é protagonista, ele também não se sujeita a coisa julgada, tá? Embora, né, ele fique sujeito à intervenção, né? Ele vai intervir no processo, né, normalmente, mas a coisa julgada não. Bom, terceiros. O que é terceiro? Terceiro é quem não é autor e quem não é réu, né? Então, terceiros que são estranhos à demanda, que não estão ali, eles não são alcançados pela coisa julgada e a coisa julgada não pode prejudicá-los, né? Então, é um ponto interessante que você precisa mentalizar, né? Que o 506 ele estabelece, ele fixa, né, a regra de que terceiros não podem ser prejudicados pela coisa julgada. Mas o que quer dizer isso, né? Que eles não podem ser prejudicados, mas eles podem se beneficiar da coisa julgada formada num processo que, porventura, eles não tenham participado. Então, vamos pensar aqui num exemplo, né? Então, já que não pode prejudicar, mas pode beneficiar, em que caso? Bom, imagina a seguinte situação. Num contrato, né, com um fiador ali garantindo, né, e sobre o contrato, o debate ali, né, é sobre se houve o cumprimento ou não, né, da obrigação ali prevista. Então, e neste processo não participou o fiador, só está o contratante e contratado, né? Então, contratante e contratado e tem um fiador. Mas o fiador ele não foi objeto da demanda, né? Imagina aí aquele exemplo que eu dei ali, né? Eles estão discutindo uma ação de cobrança e a validade, né? Pois bem, então pode acontecer, né, de não colocar o fiador na demanda, né? Então, porque o contrato de fiança, né, como vocês bem sabem, ele tem uma natureza autônoma, né? Ele é autônomo. Pois bem, então imagine o seguinte, olha, formou a coisa julgada.
né? E, e a sentença afirma que o contrato não foi cumprido, né? E não prejudica, né, o fiador, que estaria livre, então, né, para no futuro vir a discutir acerca da extinção da obrigação principal. Mas imagina que a coisa julgada se formasse, né, e afirmasse que no contrato principal ele foi integramente cumprido e poderia ser invocado pelo fiador. Imagine o seguinte, eu recebi uma notificação aqui, eu acabei me perdendo. No contrato, imagina, o juiz considerou que esse contrato foi extinto, né, por algum motivo. Então, a extinção do contrato acaba por beneficiar o fiador. Mas o fiador não participou do processo. Então, a coisa julgada beneficia esse terceiro que não participou do processo. Então, extinguiu a obrigação principal, então também extingue a fiança. Então, a coisa julgada ela vai beneficiar o terceiro que não participou, no caso, o fiador. Então, é nesse sentido. Né? Mas o que você precisa mentalizar é que a coisa julgada ela é limitada às partes da demanda, mas ela não prejudica, mas pode beneficiar terceiros. Não prejudica terceiros, mas pode beneficiá-los. Então, se houver sucessão processual, a coisa julgada também pode afetar o sucessor na demanda. Né? Então, porque o sucessor ele vai ocupar uma posição jurídica, né, que era ocupada pelo antecessor. Então, por exemplo, sucessão no caso de morte, né, os herdeiros assumem, né, no caso de alienação de coisa, com aceitação, né, daquela alienação por parte do autor. Então, é importante isso, tá? Vocês mentalizarem. Bom, com relação à coisa julgada de sentenças determinativas, né, as chamadas determinativas, tá lá no 505, né, que fala que não se voltará a decidir, né, algo que já tenha sido acobertado pela coisa julgada material, salvo se, tratando de relação jurídica de trato continuado, né, sobrevier alteração do Estado, de fato, ou de direito. Então, a parte poderá pedir a revisão, né, do que foi estatuído na sentença. Isso é muito comum, por exemplo, nas ações de alimentos, né, por exemplo, que os alimentos são fixados conforme binômio necessidade e possibilidade, e o juiz decide ali o que a gente chama de cláusulas rebus sic stantibus, né? Então, se as circunstâncias se alterarem, é possível a rediscussão, né, por meio de uma revisão, né, de alimentos. Por exemplo, o juiz fixou num padrão ali, né, com relação à possibilidade de quem paga e a necessidade de quem pede, né? E imagine que um deles ficou desempregado aí, por exemplo, questão do Covid-19, né? Perdeu o emprego, né? Que está acontecendo muito, infelizmente. Então, a situação fática alterou-se, né? Então, o suporte fático é outro. Então, permite-se que seja rediscutido, né? Para que uma nova decisão seja proferida. Então, esse é um ponto bastante interessante que você precisa mentalizar. De trato sucessivo, então, permite-se a rediscussão, tá? O 508, para a gente fechar, né? O 507 fala, é mais ligado à preclusão, né? O que já foi decidido, opera-se a preclusão e impede-se a rediscussão. Mas o que eu quero tratar agora com vocês é a chamada eficácia preclusiva da coisa julgada. Eficácia preclusiva da coisa julgada, ela vem descrita no artigo 508 do Código de Processo Civil e fala o seguinte, me acompanhe, tudo aquilo que poderia ter sido alegado, mas não foi, vai ser considerado decidido e repelido. Imagina o seguinte, olha, eu sofri uma agressão e fui agredido, né, fisicamente, tomei um soco na cara e ainda fui insultado, né, aí eu tive que ir para o hospital, fazer ali dar pontos por causa de corte, né, abrir o supercílio, sei lá, alguma coisa assim, né, tive que ir depois na farmácia comprar alguns medicamentos, ok. Aí eu quero processar essa pessoa que me agrediu. Pois bem, eu poderia propor, então, fazer 3 pedidos. Dano material, são os
prejuízos, né, que eu sofri ali, né, dano emergente, às vezes até lucro cessante, se eu deixei de trabalhar, né, dano material, dano estético, por causa do soco, que eu tomei, da agressão física, gera dano estético, segundo o STJ, e dano moral por causa dos insultos, né, ofensa à honra, por exemplo. Então, 3 pedidos posso formular nesse tipo de caso. Mas imagina que eu tenha proposto só ação de dano material e dano moral. Imagina que eu não soubesse desse precedente aí do STJ que fala do dano estético, no caso de agressão física. A questão que se coloca é a seguinte: esse artigo 508 fala o seguinte: olha, tudo aquilo que poderia ter sido pedido, imagina, dano estético, mas não foi pedido, com a coisa julgada, ele vai ser considerado como se tivesse sido pedido e repelido. Então, eu pedi dano material e moral, não pedi o estético. Então, o dano estético ele vai ser considerado como se eu tivesse pedido e perdido. Por quê? Eficácia preclusiva da coisa julgada. E também tem um outro efeito muito interessante, que é todas as eventuais nulidades que ocorrerem no processo vão ser consideradas sanadas. Sanadas. E aí, né, então, com a coisa julgada, né, vai ser considerado sanado. Então, muito cuidado com essa questão da eficácia preclusiva da coisa julgada. É muito interessante, muito importante esta regra. E a questão da nulidade, só um detalhe. Se forem nulidades absolutas, é possível ainda que você alegue, a partir do trânsito julgado, né, obviamente, você propõe ação rescisória alegando nulidade absoluta. Algumas delas, né, como por exemplo a questão da competência, o juiz impedido, né, então cuidado que é possível também a rediscussão em rescisória das nulidades absolutas. As relativas não. As nulidades relativas são todas sanadas com a ocorrência do trânsito julgado. Por que você não alegou no curso do processo, meu amigo? Então, eficácia preclusiva da coisa julgada, ela tem esse efeito de sanar, né, todos os vícios ocorridos no curso do processo, exceto algumas causas de nulidade absoluta, como eu disse, que pode ser discutido em rescisória, e tudo aquilo que eu poderia pedir, mas não pedi, vai ser considerado pedido e repelido. Ok, meus caros? Então, era isso que eu tinha para dizer, né? Obviamente, uma análise introdutória aqui da coisa julgada, né? Nós temos mais aspectos para aprofundar. Num outro momento, eu volto para trazer, né, alguns aspectos mais aprofundados com vocês sobre coisa julgada. Era isso. Meu muito obrigado e até a próxima.